Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltam e roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu tenho dito para você, para vocês, nós estamos no grande Sermão da Montanha. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, aonde Jesus vai nos propondo, vai nos indicando o caminho da santidade. Como é que nós devemos ser santos? Leia o capítulo 5, 6, 7 do Evangelho de São Mateus, medite no coração e pratique. E um dia você será canonizado, com a graça de Deus. Hoje nós estamos no capítulo 6, do versículo 19 até o 23. Já passamos pelo capítulo 5, estamos agora no capítulo 6, e hoje Jesus ele vem falar algo muito importante para todos nós. Jesus está nos dizendo que os tesouros, as coisas materiais deste mundo não têm valor nenhum. Os ateus, os materialistas, eles dizem que isso tem valor, o dinheiro tem valor, os bens têm um valor e nós precisamos aproveitar e usar deles o máximo que nós pudermos. Porque uma vez que depois não tem nada, morreu, acabou, então aproveitemos tudo agora. No entanto, Jesus, ele já vem dizer o contrário, porque Jesus é Deus e ele veio do céu. Então, ele sabe o que é o céu, porque ele é Deus. Então, Jesus está dizendo para nós não ficarmos apegados a essas coisas, aos tesouros, aos bens materiais. Ele diz, despreze essas coisas. Use apenas o que for necessário. Despreze, mas acumule tesouro no céu. E a forma de acumular tesouro no céu é se voltando inteiramente para Ele e servindo-o de todo o coração. A mesma coisa ele está falando dos nossos olhos. Nós precisamos ter cuidado com os nossos olhos, com as coisas que nós estamos vendo. Nós já vimos aí há uns dias anteriores ele dizendo, se teu olho é motivo de pecar, ele disse de forma metafórica, né? Usando a metáfora, ele disse assim, então arranca os olhos. Não é para arrancar os olhos, né? Materialmente não, fisicamente não. Mas é só para dizer, então empregue o seu olhar, use o seu olhar para as coisas boas. Porque se nós usarmos os nossos olhos para o pecado, nós vamos viver numa escuridão. Se nós usarmos os nossos olhos para
a contemplação de Deus, para as coisas de Deus, os nossos olhos e o nosso corpo vai viver, vai estar na luz. Aí ele termina dizendo o seguinte: se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Como será essa escuridão no inferno, né, meus irmãos? Usemos os nossos olhos para as coisas de Deus e os nossos olhos, e nós viveremos um dia na luz de Deus, na contemplação do Senhor. Hoje, a igreja celebra São Luís Gonzaga. Através da história, da vida de São Luís Gonzaga, nós vamos entender muito bem o que Jesus está falando hoje no Evangelho. São Luís Gonzaga, ele era italiano, ou seja, ele nasceu na Itália. Um grande santo. Vocês vão perceber como era a vida deste jovem que morreu aos 23 anos. Os 23 anos foi bastante para ele se tornar santo. Santa Teresinha morreu com 24 anos e ele com 23. São Luís Gonzaga, ele nasceu na Itália, em Roma, no dia 9 de março de 1568. Aqui eu quero abrir um parêntese. Este ano de 2024, eu e Vanúzia estamos convidando você que pode, que tem condições, que tem como ir, pede a Deus a graça de fazer essa peregrinação, onde nós vamos passar pela Itália, Polônia e Medjugorje. É do dia 4 de novembro até o dia 16 do mesmo mês, o mês de novembro. Eu falo isso porque a peregrinação ela nos ajuda muito no crescimento espiritual. É muito bom quando nós vamos para esses lugares santos e ali nós vamos vendo o lugar onde aquele santo viveu, onde ele morreu e assim por diante. Então teremos essa peregrinação, você podendo ir, já procura aí a obra de Maria, que vai te ajudar muito e vai te mostrar como fazer, e ali tem os roteiros dos locais onde nós iremos passar. Fecho parêntese, voltemos agora ao que eu estava falando. Então, São Luís Gonzaga, ele nasceu em Roma no dia 9 de março de 1568. Ele era filho de um militar e a mãe dele era uma mulher também muito religiosa, tanto ela como o pai. Ele era um marquês de Castiglione e São Luís Gonzaga, ali já na idade dos seus 4 anos, 5 anos, ele já andava com o pai, porque o pai queria fazê-lo militar. Então ele saía ali com os soldados marchando. Imagina os soldados vendo aquela criança marchando ali, deveria ser motivo assim de muita alegria para os soldados. E o pai queria fazê-lo militar. Mas ele, como filho de uma mãe tão religiosa, ele foi aprendendo as coisas do céu. Olha o evangelho de hoje, o que é que ele diz? Que nós devemos acumular tesouro no céu. Com a idade de 10 anos,
ele resolveu fazer um voto de castidade perpétua. Ele era pajem do filho de Felipe II, o rei Dom Felipe II, na Espanha, e ali ele resolveu fazer um voto de castidade. Foi tocado, e ele foi iluminado por isso. Passado um tempo, tanto que nesse tempo aí, ele, nos espaços, né, nos momentos de folga, Luiz e Gonzaga, ele se dedicava inteiramente à oração e às leituras espirituais. Com 14 anos, Luiz Gonzaga recebeu a primeira comunhão das mãos de um grande santo, São Carlos Borromeu. Depois vocês leiam, procurem a biografia deles para vocês entenderem quem é e quem foi São Carlos Borromeu. Ele, naquele momento em que ele recebia a Eucaristia, São Luís Gonzaga foi tocado tanto pelas palavras do que São Carlos Borromeu falava, como tocado pela presença de Nosso Senhor no coração. E aí ele resolveu se tornar um religioso. Embora já existisse dentro do coração dele esse desejo de viver a pureza, vivendo a castidade, mas foi justamente ali, na sua primeira comunhão, que ele foi tocado profundamente. Ouvindo a pregação, a homilia de São Carlos Borromeu, ele agora decide se tornar um religioso e entrar na ordem dos jesuítas, cujo fundador é Santo Inácio de Loyola. Exemplo, o Papa Francisco, ele é da ordem dos jesuítas. O pai de São Luís Gonzaga, sabendo disso, porque ele queria que o filho dele fosse militar, ele fez o possível para tirá-lo deste caminho. Então levou ele para essas questões de festas, conviver com e estar com moças e aquelas coisas todas, tentando desviá-lo, mas ele não conseguiu. E o pai, vendo a certeza existente dentro do coração dele, acabou se convencendo e perguntou: é isso mesmo que você quer? Olha, meus irmãos, a resposta que ele deu para o pai: é nisso que penso noite e dia. Estou entendendo o que aquele jovem adolescente, ele está dizendo para o pai dele que noite e dia ele só vivia pensando nisso, em se tornar religioso, em se tornar santo, de viver somente para Deus. Isso era o desejo que estava no coração dele. Imagine os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, com a idade de 14 anos. Vai aí no mundo da droga, sexualidade, as moças se perdendo, o mundo não ajuda. E ele diz para o pai: é o que eu penso, pai, noite e dia. Eu não quero viver outra coisa a não ser isso. E aí o pai permite, ele entra nos jesuítas e lá ele encontra um outro santo, São Roberto Bellarmino.
aonde São Roberto Bellarmino foi aquele que o ajudou no noviciado. Ele fez uma renúncia completa a tudo que ele tinha, porque era filho de nobres. Fala-se que São Luís Gonzaga, depois de um tempo, ele esqueceu que ele era filho de nobre, porque ele abraçou a pobreza como um meio de vida dele. Ainda mais que os jesuítas, né, os religiosos, fazem os votos evangélicos, os conselhos evangélicos de pobreza, castidade e obediência. Ele esqueceu, lembremos do evangelho, acumular tesouros no céu e não aqui na terra. Assim foi a vida de São Luís Gonzaga. E uma coisa realmente ele constatou. Ele disse assim, que também os príncipes, os nobres, são pó, como os pobres. Talvez cinzas, mas fétidas. Olha só. Então, ele abarca agora este caminho de viver a pobreza no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O pensamento dele estava sempre voltado para a eternidade. Sabe como é que São Luís Gonzaga ele fazia para não cair em pecado? E isso é muito importante para nós. Ele sempre se utilizava das seguintes palavras. Ele dizia o seguinte: tudo que ele ia fazer, ele fazia essa pergunta. E eu preciso fazer essa pergunta também para mim. Em todas as situações da minha vida, ele dizia: de que serve isto para a eternidade? Isso que eu vou fazer vai me levar para o céu? É isso que ele estava dizendo. Ou de forma diferente, ele dizia também: isso que estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com a eternidade? Vai contribuir para que eu conquiste a vida eterna? Se ele chegava à conclusão que aquilo ali não iria levar para o céu, ele não fazia. Tá vendo, meus irmãos? Qualquer situação de pecado, qualquer coisa que você for fazer, faça sempre esta pergunta: isso me leva para o céu? Imagine uma pessoa que vai cair no pecado de impureza. Você está ali prestes a ir. Então você vai fazer essa pergunta: se eu fizer isso, isso vai me levar para o céu? Como você pode falar assim também: e se eu fizer, será que vai dar tempo para eu me confessar? E se eu morrer em seguida, eu irei para o inferno? Então eu não vou cair neste pecado. Por causa da vida de São Luís Gonzaga, ele se tornou o padroeiro da juventude. Diante destas situações que ele foi vivendo e se tornando cada vez mais esse rapaz, esse jovem, segundo o coração do Senhor. Porque o sentido da vida dele estava justamente voltado para a eternidade. Em 1590, Luís Gonzaga ele precisou ir para Roma. E foi justamente num período em que houve um grande contágio, uma grande
epidemia. Lembremos da epidemia que teve há pouco tempo do Covid? No tempo de São Luís Gonzaga, também isso ocorreu, aconteceu. Muitas pessoas estavam sendo contagiadas pelo tifo. Ele vendo as pessoas naquela condição, ele ficou muito sensibilizado. E aí ele pediu ao superior que, se ele pudesse, se ele poderia cuidar daquelas pessoas. E cuidar daquelas pessoas significaria também que ele poderia pegar a doença. Autorizado pelos seus superiores, ele começou a cuidar. E aí, meus irmãos, aconteceu o quê? Ele pegou o tifo. Ele pegou o tifo. E ele veio a falecer no dia 21 de junho de 1591. É interessante, aqui tem um detalhe na vida dele, que quando ele soube que ele estava com o tifo, ele escreveu uma carta para sua mãe. E na carta que ele escreveu para sua mãe, ele dizia o seguinte: mamãe, infelizmente eu acabei pegando o tifo e eu sei o que vai acontecer comigo. Eu irei morrer. Eu irei para a eternidade, eu irei para o céu, que é o desejo também existente no meu coração. Quando eu morrer, mamãe, e a senhora estiver ali diante do meu corpo, não brigue, não blasfeme a Deus. Nada disso, minha mãe. Mas sabe de uma coisa, se alegre, porque eu estarei na eternidade, aguardando também o dia da senhora ir. Porque eu estarei na felicidade completa diante daquele que eu sempre amei e sempre quis servi-lo. Geralmente, as imagens de São Luís Gonzaga, você ao ver, você vai perceber, ele está com a batina, a sobrepeliz. Como ele não era padre, então ele não tinha a estola, porque só o padre é que usa a estola, e com o crucifixo na mão. Então, o crucifixo na mão é para mostrar que ele se uniu, ele se configurou ao Cristo. Então, era um seminarista, na verdade. Então, por isso que ele estava de batina sobre peliz e o crucifixo, mostrando para o mundo que vale a pena renunciar, como Jesus diz no Evangelho de hoje, às riquezas e aos prazeres deste mundo. São Luís Gonzaga, ele vivia uma situação de pureza tão grande que quando ele andava na rua e tudo estava com as pessoas, ele sempre ficava olhando para o chão. Quando ele via uma moça, ele olhava para baixo para ele não pecar contra a pureza. Que São Luís Gonzaga nos auxilie nesses tempos difíceis que nós vivemos hoje, aonde o mal está aí, e que ele nos ajude a sermos santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.